Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. O nosso tema de hoje é os desafios dos idosos no Brasil contemporâneo. Bora assistir? Há um grande desafio relacionado à questão dos idosos no Brasil, visto que muitas vezes encontramos abusos relacionados a esses cidadãos. É bem interessante que a gente perceba que no Brasil, e uma questão que cabe muito na sua geografia, é que você pense que a gente vai passar agora, estamos passando por um momento de modificação nas pirâmides etárias. Quando a gente fala isso, é muito importante que você perceba que os dados demonstram que as pirâmides elas estão, de fato, com a base mais estreita e com o topo cada vez mais largo. O que significa isso na geografia, que no seu texto pode inclusive entrar como repertório sociocultural? Isso significa que nós estamos no nosso país com um número cada vez maior de idosos. Só que a sociedade brasileira, de uma maneira geral, ainda não está preparada para receber esses indivíduos com toda a qualidade que seria necessária. Eu não sei se você sabe, mas aqui no Brasil a gente tem um estatuto que é muito importante. O Enem gosta muito de discutir sobre essas questões. Existe no Brasil o Estatuto do Idoso, que serve para proteger esses indivíduos, que apresenta uma série de garantias a esses indivíduos. Infelizmente, esse estatuto é praticamente ignorado. E em muitas situações, os idosos sofrem com situações de violência, negligência e outras questões muito importantes. Por isso, o Estatuto do Idoso deve aparecer sim no seu texto, como parte do seu repertório sociocultural e também como parte da sua argumentação. É bem relevante que a gente perceba também os desafios relacionados aos idosos no que diz respeito ao sistema de saúde. Muitos desses indivíduos têm dificuldade para serem atendidos no SUS, assim como todo o restante da sociedade brasileira, mas como esses indivíduos precisam de atendimento médico muitas das vezes com uma frequência maior, eles acabam sofrendo de forma ainda mais clara com esse tipo de descaso governamental. É importante que a gente perceba também que há um grande desamparo legal no que diz respeito aos idosos. Muitas das leis que estão no estatuto, elas são negligenciadas e muitas das vezes os idosos não têm como se defender em determinadas situações, o que faz com que isso no Brasil seja ainda mais preocupante. Tem alguns dados que merecem ser compartilhados, que são dados colocados pelo próprio Disque 100. Não sei se você conhece o Disque 100, mas ele é um número que serve para fazer denúncias relacionadas à violação dos direitos humanos. Os números levantados por essas pessoas do Disque 100 são extremamente alarmantes. Eles são dados que foram colhidos no primeiro semestre do ano de 2016. Tem algumas coisas que chamam muita atenção. A primeira delas, o número de denúncias por negligência. 77% das denúncias envolveram negligência, ou seja, a negligência é basicamente quando você abandona um determinado indivíduo e não está preocupado de fato nem em suprir as necessidades básicas. Já 51% dessas pessoas sofreram algum tipo de violência psicológica, que é quando o idoso é agredido das mais diversas formas e se sente de fato violentado psicologicamente. Isso vai funcionar quando a gente discute sobre agressões verbais, isso vai funcionar quando a gente pensa em algum tipo de humilhação, isso vai funcionar muitas das vezes na convivência familiar muito difícil com os idosos. É interessante também observar que 38% das ligações no Disque 100 falaram sobre abuso financeiro, econômico ou violência patrimonial. Uma das questões que são mais utilizadas em relação aos idosos é o abuso em aspectos financeiros. É muito comum que esses indivíduos sejam enganados e até mesmo em algumas situações pelos próprios parentes com o objetivo de obter lucro, o que é gravíssimo e muito preocupante. Ainda pelo Disque 100, 26% dos idosos sofreram violência física e maus tratos, o que é extremamente preocupante. Você já deve ter reparado que esses dados, se somados, eles passam e muito de 100%. Mas é claro, porque muitas das vezes os idosos sofrem de mais de um tipo de violência.
Isso faz com que essa situação seja percebida como algo ainda mais grave. Não sei se você vai se lembrar, recentemente foi colocado pela mídia um caso assustador de um indivíduo que estuprava uma mulher de 101 anos. E essa situação, inclusive, foi descoberta pela própria esposa desse indivíduo, que manteve uma câmera de fato escondida nessa casa para flagrar esse tipo de situação extremamente preocupante. Então é muito importante que, percebendo todos esses tipos de violação, que a gente tenha algum tipo de proposta de intervenção. Eu sugeriria nesse tema, como nós temos vários problemas e a necessidade também de várias soluções, algo que fosse semelhante, ou se você quiser na própria redação você pode usar esse termo, que seria a criação de um plano nacional de valorização do idoso. E esse plano ele pode ser dividido em várias etapas diferentes para que as pessoas consigam reconhecer a importância de respeitar esses indivíduos. O primeiro passo nesse plano nacional seria trazer uma discussão maior sobre esse tema. Isso pode ser feito por meio de palestras, por meio de propagandas e outras estratégias que deixem esse assunto mais em voga. Isso é muito importante para que os indivíduos consigam refletir sobre essa questão. Além disso, é muito importante que haja novos canais de denúncia para as agressões em relação aos idosos. Além do Disque 100, é importante que a gente tenha também denúncia virtual, que a gente tenha de repente um próprio número de WhatsApp para conversar sobre essas questões e falar sobre essas violações. Isso já seria uma certa abertura para tentar solucionar essas questões relacionadas à violência. Além disso, é muito importante que haja uma ampliação da saúde pública para esses indivíduos. Então, como a gente sabe que as pirâmides etárias estão modificando e que no futuro teremos um número maior de idosos, é fundamental que a gente tenha uma ampliação da saúde pública para eles. Como que isso poderia funcionar? O aumento do número de geriatras, hospitais especializados no atendimento aos idosos e várias outras estratégias de saúde. E, finalmente, nesse plano nacional, para fechar a nossa proposta de intervenção, é necessário que a gente tenha uma lei mais rigorosa em relação aos abusos. É importante que a gente consiga punir de forma exemplar os indivíduos que são negligentes ou que agridem física ou psicologicamente esses indivíduos. Beleza, pessoal? Para mais dúvidas, escreva para mim aqui nos comentários e eu vou te responder sempre com a maior agilidade possível. Lembre-se de clicar no sininho para notificações, se inscreva no canal e me adicione lá no Instagram também com o mesmo nome, Aprendi com Papai. Valeu, pessoal, um grande abraço e tchau, tchau!